Que bom saber que nós temos um Deus que é presente, um Deus que é torre forte, um Deus que nos traz socorro nos momentos em que nós precisamos, um Deus que está sempre conosco. Como que você reage? Como é a sua vida cristã diante dos desafios naturais que você vive na tua vida? Como que você se comporta nos dias em que nem tudo está tão bem? Como você tem falado com o Senhor e reagido nas tuas emoções quando os dias não são tão alegres como os que nós gostaríamos? Quando a gente fala dessa música, quando nós cantamos essa música e falando desse socorro bem presente, eu creio que, e espero, que eu e você, no dia não tão bom, possamos nos lembrar que esse Deus é presente na nossa história em todo o tempo e que Ele vem como socorro no dia bom, Ele vem como socorro no dia mau, que Ele sempre está do nosso lado e que Ele jamais vai nos abandonar. E neste período em que nós estamos sendo convidados ou desafiados para poder ir às águas profundas, para entrar neste avivamento que nós como igreja temos sido convidados, e agora à noite será a última pregação da introdução, a última pregação do convite, porque a partir de semana que vem a gente começa a olhar pontos específicos que eu e você precisamos trabalhar na nossa vida para entrar de fato nessa jornada de avivamento. A gente vai ver a história de um povo de Deus, um povo que experimentou a vitória, um povo que experimentou um momento, vamos dizer assim, glorioso, e num segundo momento esse povo está então no deserto, vivendo exatamente como eu e você, dias bons e dias não tão bons. Mas que nessa noite o Senhor possa nos alertar, que Ele possa nos levar a crer e a confiar, que inclusive no dia cinza, Ele continua acima das nuvens com aquele sol tremendo que Ele tem para a minha vida e para a sua. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos o Teu nome e queremos nessa noite nos render diante da Tua grandeza. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é fiel. Queremos agradecer porque a Tua fidelidade não é medida de acordo com o nosso comportamento. Ai de nós se precisássemos das nossas ações para ter a Tua fidelidade sobre nós. Nós te louvamos porque o Senhor tem derramado da Sua presença sobre nós, o Teu povo. E nós queremos nessa noite pedir que o Senhor nos ajude a olhar os dias maus e entender que lá também o Senhor está presente. E que o Senhor é nossa torre forte todos os dias da nossa história. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui no templo nessa noite. Abençoa aqueles que estão nas suas casas nos acompanhando agora neste culto. Que nós possamos esquecer os outros afazeres, que a nossa mente possa estar, inclusive a minha, voltada agora totalmente para o Teu trono. E nós possamos ouvir a Tua voz. E que possamos nos render diante da Tua grandeza. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós vamos começar a olhar agora à noite uma história de um povo de Deus, lá no tempo de Gideão, quando Deus vem falar com um povo que já tinha sido vencedor por aquilo que Deus tinha feito, e que pela sua desobediência deixa então de viver os frutos daquilo que o Senhor tinha feito. Mas antes de nós irmos lá para o texto, é muito importante nós entendermos, quando a gente está falando muito sobre avivamento, por que a gente precisa falar tanto sobre isso? Porque para mim e para você, existem dias que talvez as preocupações nos roubam a centralidade de entender quem é Deus, e talvez a gente possa, não estou dizendo que entramos, mas talvez possamos entrar numa frieza espiritual, misericórdia de nós, Podemos entrar no que eles chamam de apatia, que é o contrário de empatia. A apatia é quando eu olho e nada me toca, e aí eu posso vir no culto e sair e dizer assim, não senti a presença de Deus, o pastor não pregou bem, o louvor não estava legal, o cheiro dentro do templo não estava bom. Enfim, eu venho a Deus pelas pessoas e não por mim. Então eu não me permito estar na presença de Deus. E a gente pode entrar por essa porta, sentar aqui, você na tua casa pode parar e também até desligar teu fogão, não deixar ninguém te incomodar, mas ouvir a pregação e não permitir que ela fale nada no teu coração. Porque é como se nós estivéssemos de corpo presente, mas de mente ausente.
A gente consegue fazer isso em vários momentos da nossa vida. Esta frieza, essa apatia, é um risco muito grande para mim e para você. Porque se nós não tivermos no momento que precisamos ouvir a Deus, né? Eu costumo chamar o domingo de subir no monte. Então nós subimos no monte e amanhã nós descemos no vale. O vale é o arroz com feijão, o vale é a vida. O vale é ir para o emprego, é ir para a escola, é enfrentar o mundo. E hoje, quando você sobe no monte, que você vem à presença de Deus, é momento de se abastecer dele, para que você possa ter estrutura para poder viver, né? Só que eu não vou me alimentar só na igreja, eu preciso também me alimentar dele, da presença dele em todo o tempo. Então, essa apatia, esse esvaziamento, essa frieza, infelizmente, muitos de nós e muitas igrejas vivem, não só neste tempo, mas ao longo da história do cristianismo. Esse esfriamento, essa relativização do Evangelho, leva o crente, leva a igreja a um distanciamento de Deus, a uma vida talvez de ritual, uma vida de religiosidade. O que é ser religioso? É falar de Deus e não viver Deus. É vir à igreja, mas não me preocupar em dar um testemunho cristão. É contar para as pessoas, posso até pôr a Bíblia embaixo do braço e sair, mas lá na minha vida, na minha rotina, eu não consigo expressar Deus. Então esse esfriamento me faz até temer a Deus, mas não viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós podemos ser mestres em apontar o dedo e acusar pessoas, enquanto o nosso oculto é pior do que aquele que nós acusamos, porque nós aprendemos a ser religiosos. E esse esfriamento não afeta só a sua vida ou a minha, se eu assim tenho, mas ele vai afetar a minha casa, ele vai afetar a igreja de Jesus, ele vai afetar as pessoas que eu e você podemos ou poderíamos alcançar para o Evangelho se nós estivéssemos queimando ali na fogueira, né? Nessa presença desse Espírito que nos leva a querer ser realmente uma referência dele. Então nós precisamos desejar ser sal e ser luz. Nós precisamos desejar ser referência de Jesus onde ele nos leva. Por isso o desafio, venha conosco, vamos entrar em águas profundas. Não tenha medo, venha conosco, vamos experimentar mais de Deus. E aí na semana que vem a gente vai começar a olhar os pontos que talvez alguns deles não vão me agradar, alguns deles talvez não vão te agradar, mas a gente que lute, porque é o Espírito que está convidando, e a gente que permita ele, né, moldar o nosso coração. Quarta-feira passada agora, nós começamos essa série na outra semana, na quarta, fiz a continuação e eu fui fazer um atendimento e eu saí daqui depois de pregar, falei, Senhor, que vontade de cancelar esse atendimento e ir para casa pensar de tão pesado que foi para mim aquela reflexão e aquela pregação. Que Deus falou enquanto eu estava preparando, que Deus falou comigo enquanto eu estava pregando, e eu creio que Ele tem falado com cada um que tem se prostrado diante dEle nesse tempo para ouvir, né, esse chamado dEle de vir às águas profundas. Quando nós então recebemos esse convite, a nossa oração enquanto igreja, a nossa oração enquanto liderança dessa igreja, a nossa oração com o grupo de louvor que está aqui antes de nós começarmos o culto, é pedir que o Senhor acenda no nosso coração a chama da presença do Espírito, que nós possamos não fugir, e que não seja apenas um momento legal, mas que seja um momento de reacendermos, e eu não estou dizendo com isso que você não estivesse conectado com Deus, mas que nós possamos juntos experimentar deste avivamento que Deus tem para fazer neste lugar. Na semana passada eu disse, e na quarta, que se eu e você permitirmos, se eu e você caminharmos firmes, quando nós chegarmos daqui a pouco em dezembro, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver grandes coisas que o Senhor fez na nossa vida, como foi a palavra hoje de manhã. E grandes coisas veremos neste lugar. Mas não só neste lugar na igreja, na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, porque esse experimentar de Deus, né, esse ir às águas profundas, nos leva a viver a dependência de Deus. E quando eu e você dependemos de Deus, a palavra diz que Deus vai fazer aquilo que Ele quer sobre a nossa vida. E a vontade de Deus é infinitamente maior e melhor do que a minha e do que a sua. O texto inicial que nós vamos olhar agora, eu convido você a abrir a tua Bíblia em Juízes, capítulo 6, no verso 13. E nós vamos começar por aqui, quando Gideão tem então um encontro
com este anjo. E Gideão faz uma explicação, ou melhor, ele faz uma fala, que poderia ser uma fala minha e sua, mas eu já vou contextualizar para a gente entender. Juízes capítulo 6, no verso 13, Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Gideão tem um encontro aqui com o Senhor, e Gideão olha para esse que veio trazer a palavra, e ele diz assim: se o Senhor de fato está conosco, e eu estou dizendo aqui nessa noite para você que o Senhor Jesus está contigo. Eu estou dizendo aqui que o Espírito de Deus tem conduzido a nossa vida. E aqui com Gideão, talvez, eu creio que nós não somos tão ousados assim, mas Gideão está dizendo assim: se o Senhor está de fato conosco e com o nosso povo, por que tudo isso está acontecendo? Por que nós estamos vivendo dias tão difíceis? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que o nosso povo, lá no antepassado, os nossos antepassados contavam? Das coisas maravilhosas que Deus fez. E talvez ele está aqui se referindo quando falava que Deus abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou, quando depois Deus deu toda a vitória para eles, quando Deus mandava o maná, quando Deus mandava as codornizes, quando Deus fez todos os milagres que tinha feito no meio daquele povo. Mas a gente vai ver, se você pegar depois em casa o capítulo 6 aqui do livro de Juízes, na verdade toda a história aqui do povo de Israel, que é a nossa, nós somos hoje o Israel de Deus, você vai ver que esse povo, assim como eu e você, e eu creio que todos que estão aqui já viram milagres de Deus na sua vida, amém? E você que está em casa também. Todos nós já experimentamos o milagre de Deus na nossa história. E este povo aqui também já tinha visto o milagre de Deus, os seus descendentes já tinham contado dos milagres, mas este povo aqui, que era o povo de Deus, entra no que eu chamei no início dessa pregação, dessa apatia, ou desse esfriamento, e este povo então desobedece a Deus. Esse povo separado por Deus, cuidado por Deus, esse povo que os seus antepassados contaram a história, esse povo resolve apostatar, um palavrão que a gente fala, eles resolvem fugir da presença de Deus. Quantas pessoas nós olhamos, a gente tem falado muito sobre a nossa descendência ser abençoada, e eu amo falar que as minhas filhas são abençoadas pela minha decisão e da Tânia de andar com Jesus. E eu gosto de pensar que os meus netos serão abençoados porque nós seguimos a Jesus e as nossas filhas seguem a Jesus. E eu gosto de pensar que os nossos bisnetos e tataranetos poderão continuar sendo homens e mulheres de Deus neste mundo para levar o Evangelho. E eu creio que você também. E muitos pais e mães que eu conheço que não têm os filhos no Evangelho dobram o joelho para que isso aconteça. Mas assim também eu e você conhecemos muitos filhos que até um dia estiveram na igreja e depois sumiram da presença do Senhor. Resolveram trilhar os seus caminhos e não quiseram mais o Evangelho. E assim foi com este povo de Israel. E a gente vai já caminhar nele, mas neste momento aqui, o povo de Israel estava não só condenado, mas estava cativo, vivia num cativeiro. Eles estavam presos aqui. O texto fala, gente, que eles tinham tanto medo dos midianitas que eles faziam tudo escondido, porque a plantação que eles plantavam, os midianitas vinham e destruíam a plantação. Então eles trabalhavam escondidos como se fossem refugiados. E quem eram os israelitas? O povo de Deus. Como se eu e você, o povo escolhido de Deus, precisássemos nos esconder. E é neste momento que o anjo do Senhor aparece então para Gideão. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uva, escondido. Escondido. E então o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: você é corajoso e o Senhor está com você. E aí Gideão olha para ele, diante de todo esse contexto que eu trouxe, Gideão olha para ele e diz assim: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou
Cadê? Me perdi aqui. Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. É neste momento que Gideão faz, então, essa conversa. Quando nós olhamos essa história, nós enxergamos que houve um tempo de glória para o povo. Por quê? Porque o povo obedecia a Deus. Então, o primeiro ponto dessa noite, que nem está aqui no meu esboço, é que quando eu saio debaixo do guarda-chuva de Deus, embora Deus continue me amando, Ele não vai permitir que eu não colha aquilo que eu plantei. Eu sei que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar disso, mas é isso que Deus tem falado para nós enquanto igreja. Eu escolho ser quem eu quero e agir como eu quero, mas Deus não vai mudar a colheita daquilo que eu plantei. E aqui não é questão de positivismo ou negativismo, não, é arroz com feijão, é realidade, é a vida como ela é. E é muito interessante porque quando nós fazemos a nossa caminhada nesta obediência a Deus, por mais que as coisas sejam difíceis, nós vamos olhar um caminho próspero, nós vamos olhar bênçãos lá na frente. Mas quando nós decidimos, nós trilharmos o nosso caminho, nós escolhermos a nossa trajetória, nós andarmos do nosso jeito, não adianta olhar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor não está me olhando aqui, é mais ou menos o que o Gideão está falando. O Senhor não está me vendo aqui, eu sou o teu filho. E Ele vai dizer, sim, você continua sendo meu filho, eu continuo te amando, mas eu deixei que você escolhesse o caminho que você queria. Quando a gente vai lá para Juízes, capítulo 21, no verso 25, a gente vê que a nação estava vivendo cada um para si. O povo se dispersou tanto que não existia uma unidade, não existia um amor cristão, não existia um propósito em conjunto, cada um fazia o que queria. O livro de Juízes aqui, como eu disse, ele nos mostra essa perspectiva histórica deste povo, quando Josué aqui então é levantado. Nós encontramos aqui a nação de Israel vivendo o que ele chama de um ciclo vicioso, que foi bem marcante e que ilustra a minha vida e a sua. O povo aqui vivia em pecado, recebeu a punição, aí o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor e aí eles receberam o livramento. E olha que maravilhoso, porque embora neste momento em que você está sendo convidado a vir às águas profundas, se você talvez está olhando para tudo isso meio de longe, né? Hoje de manhã eu trouxe aqui um comparativo como se nós estivéssemos da beira da praia, olhando aqui a água que está se aproximando do pé, e o convite é assim, saia da areia, entre na água conosco. Talvez nesse momento você olhe para a tua vida, enxergue e vai continuar enxergando, porque a profundidade daquilo que nós vamos entrar é que Deus possa realmente mostrar para mim e para você aquilo que Ele quer mudar. Nós podemos enxergar aquilo que a gente tem feito de pecado, a gente pode olhar e entender que a nossa vida hoje, a consequência do que estamos vivendo é de fato por causa do pecado, mas nós temos a opção de clamar ao Senhor, nos arrependermos, clamar a Ele e então recebermos dEle o livramento que Ele tem para mim e para você. Você crê? Amém? Deus está disposto a mudar a nossa trajetória. Deus está disposto a mudar a nossa história. Não importa quais são os obstáculos, não importa qual é o tamanho da profundidade de onde você está na perdição, não importa o tamanho do pecado, Deus tem poder e Ele tem interesse em mudar a nossa história. Para Deus não existe limite. Olhando aqui a Vânia, agora me lembrei das meninas lá da Cristolândia que chegam lá. Que a rotatividade, a gente estava falando nesses dias, né, o trabalho da Cristolândia, não só em Curitiba, mas no Brasil, é um trabalho que resgata as meninas da rua e os homens da rua e levam, falar nisso, em novembro eles estarão aqui cantando para nós no coral, mas elas vêm para casa de passagem para ser tratadas, para serem restauradas pelo Espírito de Deus, e em 2 anos, e eu vi o dia da despedida dela, em 2 anos, passou por todo o tratamento e a gente ora para que ela permaneça. Então, quando eu olho para a vida delas, a maioria delas moradoras de rua, e aí talvez eu e você, na nossa limitação, podemos olhar para alguém na rua e dizer assim, está perdido. Para Deus não existe perdido, para Deus não existe limite, para Deus não existe nada que Ele não possa transformar, contanto que eu queira.
Eu sei que não é tão fácil, eu imagino que para elas a luta da dependência, aquilo que está no organismo, a batalha espiritual, os demônios que se levantam contra. Mas existe um Deus que tem poder para fazer aquilo que nós sequer podemos imaginar. De onde você veio? A grande maioria de nós que estamos aqui não nascemos em berço cristão. Pelo menos dos que eu conheço. O Senhor transformou a minha vida, transformou a sua, por que não transformaria de outras pessoas? Se Ele já nos trouxe o Evangelho, se Ele já mudou a nossa história, por que Ele não trataria na minha vida e na sua aquilo que Ele quer, para que eu e você possamos ir às águas profundas e experimentar do avivamento dEle? Dessa forma, nós vamos olhar aqui a trajetória de Gideão com este povo, para ver aquilo que Deus fez e o que eu e você precisamos decidir fazer. Porque em breve nós começaremos a trabalhar os pontos daquilo que Deus pode decidir trabalhar na nossa vida. Eu peguei uma definição do Martin Lloyd Jones sobre, ele escreve sobre os puritanos, e ele fala lá sobre o avivamento. E eu vou ler porque ele diz assim, o avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja, e é um reviver dos crentes, é um quebrantamento dos cristãos, é um acordar para uma nova visão de vida. E essa nova visão de vida nada mais é do que olhar para mim, olhar para você, cada um de nós os olhando, não olhando o outro, e enxergar aquilo que em nós desagrada a Deus. E então nós decidimos, como eu disse na semana passada, a entrar nesse novo estilo de vida. Hoje se fala tanto disso, né? Faça vida. E o Senhor Jesus está nos convidando a viver um novo modelo de vida. Um modelo que traz arrependimento, que traz conversão, que traz mudança de comportamento, que traz mudança de palavras que saem da nossa boca, que traz mudança naquilo que passa na nossa mente, para vivermos cativos verdadeiramente diante dele. E ele diz assim, que assim por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação de membros de uma igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. Eu posso vir e fazer um monte de coisa na igreja, mas ainda assim ser alguém que espiritualmente estou morto. Então eu não estou falando de trabalho. Eu estou falando primeiramente de uma ligação com o Espírito de Deus o suficiente para escutá-lo e decidir obedecer, mesmo que isso doa. Assim, ele diz, tem duas principais características do avivamento. A primeira delas, esse extraordinário revigoramento dos membros e da igreja. E eu disse hoje, primeiro, eu sou igreja e você é a igreja. E depois, juntos, nós somos a igreja que Cristo nos conduz. E segundo deles, que é algo que a Simone tem falado bastante, quando nós nos reunimos para estudar este material, é que ele fala desta possibilidade de conversão de multidões que até então estavam fora da igreja, vivendo a indiferença e no pecado, e que essas pessoas podem ser acrescentadas neste lugar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, se for preciso, para viver isso, nós fazermos 4 cultos no domingo, amém? Se for preciso fazer 5, amém? Que seja segundo a vontade dEle, porque nós abrimos os braços como igreja para receber aqueles que Ele conduz a este lugar para viver aquilo que Ele quer. O que impede você de viver de fato o avivamento? O que impede você de fazer parte desta igreja como membro dela e viver o avivamento que Ele tem para mim e para você? E nós vamos começar então, lá no livro dos Juízes, olhar alguns 4 ou 5 pontos que ele nos traz sobre essa dificuldade. O primeiro deles, ele diz que o que pode impedir você de viver o avivamento, ele chama de mente abdicada, ou seja, mentes que negam a palavra, mentes que podem estar na igreja, seria assim, o meu e o seu cabeção está aqui, mas ele só está aqui, e a gente não guarda aquilo que trouxe na pregação, a gente não anota, a gente não reflete nisso durante a semana, nós ouvimos e esquecemos. Ouvimos e esquecemos. Ouvimos e esquecemos. Eu acho tão legal quando eu vejo pessoas que anotam, né? Eu não tenho essa disciplina.
Mas é claro que também, né, no meu caso, eu vou sempre estar pensando porque eu preparei a pregação. Mas tem pessoas que têm memória, uma memória muito boa para pensar no que foi pregado durante a semana. Tem algumas pessoas daqui da igreja que eu percebo que elas têm o caderninho e elas vão anotando e sempre trazem a reflexão daquilo que foi estudado durante a semana. Então, algumas mentes, isso não quer dizer que se você não anota, não quer dizer que você esquece. Mas eu gosto também de pensar que seria importante em cada pregação que você vier, que você defina pelo menos um ponto daquilo que o Senhor quer mudar na tua vida. Pelo menos um ponto daquilo que você quer que o Senhor possa te levar a ter como transformação durante a tua semana. Então, este primeiro ponto que pode impedir de nós vivermos o avivamento, que é essa mente que esquece, dessa mente que não está disposta a colocar em prática aquilo que o Senhor quer. Ou comportamentos que abram mão dos princípios eternos. Ou seja, vir, ouvir e dizer, o pastor está exagerando, eu não quero isso para a minha vida. Não, isso que ele está pedindo é muito... Algumas pessoas já disseram, pastor, em outros momentos, muito pesado isso que você está pedindo. Primeiro, não sou eu estou trazendo palavra. A decisão, se você vai ou não fazer, não é minha, é sua. Eu cuido da minha vida, cada um cuida da sua. Como pastor, eu não tenho poder, nem sobre... Muitas vezes eu luto com a minha vida para obedecer. Então a decisão é individual. Quando nós vamos lá para Juízes, capítulo 5, no verso 31, a palavra diz assim, para nós começarmos a refletir sobre isso: assim o Senhor, ó Senhor Deus, morram todos os seus inimigos, porém os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E lá diz assim, que a terra ficou em todo esse tempo parado. E o povo de Deus ali, quando estava neste lugar, ele deixou, é como se ele tivesse ficado em paz. Então não tinha mais esse contato e eles não tiveram essa vivência com ele. E a terra ficou em paz 40 anos, longe da guerra, longe das batalhas. Mas depois, no capítulo 6, no verso 1, diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. Juízes 6:1. O povo estava muito bem, obrigado. O povo estava obedecendo a Deus. E aí, não é que Deus dá um tempo, o povo fica em paz. E às vezes, gente, a paz, a tranquilidade, nos leva a uma letargia. Quando nós não estamos... Vamos lá. Qual é o momento que você mais ora na tua vida? É quando está tudo bem ou quando o bicho está pegando? Eu tenho dito aqui no púlpito que se nós tivéssemos a disposição de orar na mesma intensidade, de orar pedindo, a gente tivesse a mesma intensidade em agradecer, eu creio que Deus teria um coração tão feliz comigo, com você. Nós fazemos jejum para pedir, a gente acorda de madrugada para pedir, a gente faz tudo para pedir, mas na hora do agradecimento, a gente, quando lembra, fala assim: obrigado, Senhor, valeu, o Senhor foi 10. A gente não faz jejum para agradecer, a gente não faz jornada para agradecer. Na verdade, nós somos ingratos. Mas aqui, o povo teve um momento tão legal da vida deles, que logo, muito rapidamente, eles se esfriaram, provavelmente, e o povo pecou contra Deus. O povo decidiu desobedecer. E aqui, de novo, vem a questão da colheita, né? Porque a palavra diz assim, que o Senhor, por isso, deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. Deus permitiu, porque o povo pecou contra ele. O que esse povo fez que Deus os reprovasse? Lá diz que eles abriram mão das orientações recebidas, eles trilharam o caminho segundo as suas vontades e eles adoraram outros deuses. Talvez eu e você não chegamos ao extremo de adorar outros deuses, mas a gente negocia e a gente esquece que a régua dele é alta. Vamos abrir lá em Juízes 2, vamos ler o texto? Juízes 2, a gente vai ler de 6 a 12. Vamos olhar aqui o que a palavra nos fala. Juízes, capítulo 2, de 6 a 12. A palavra diz assim: Josué mandou embora o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu.
Depois ele morreu e eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Aqui a gente já começa a ver o erro, né, desse povo. Assim, enquanto tem alguém que comanda, eles estão mandando, mas não tem uma relação pessoal com Deus. No verso 8, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte de Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando aos deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram, e o Senhor ficou muito irado. Então a palavra aqui está trazendo o que foi que aconteceu com este povo. Este povo que, enquanto teve alguém que os tomasse pela mão e os levassem, eles obedeciam. Quando esse povo que viu os milagres de Deus, lá no atravessar lá o deserto, em toda aquela caminhada, eles simplesmente esqueceram quem era Deus. Então vem a desobediência. Hoje eu e você ainda corremos o risco de, embora conhecendo o Evangelho, relativizar a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, Paulo diz assim: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como nas nossas cartas. Paulo está dizendo, e trazendo para mim e para você hoje, ele está dizendo assim: olha, Igreja Batista do Jardim Pinheiros, aqueles que nos visitam nesse dia, olhem para esta palavra e fiquem firmes naquilo que aqui está escrito. Porque se vocês não ficarem firmes, se vocês não negociarem, se vocês andarem na vontade de Deus, Ele prosperará o caminho de vocês. Mas se vocês começarem a brincar com o que está aqui escrito, rapidamente, vocês poderão ser como o povo aqui de Israel, que lá atrás esqueceu quem era Deus. Então, o primeiro ponto do que impede a mim e a você de viver este fluir do avivamento pode ser uma mente que esquece. O segundo ponto que pode nos levar a não viver este avivamento é ter coração adoecido. E eu chamo aqui de coração peludo. Juízes, capítulo 6, no verso 1, de novo diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Então, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Nem as bênçãos de Deus sobre a vida desse povo foi o suficiente para que eles se mantivessem nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que já receberam bênçãos de Deus, que conhecem a Deus, que viveram, diante de Deus e ainda assim tomam uma decisão de trilhar outros caminhos que não de Deus? Quantas pessoas eu e você conhecemos que conhecem a Deus, mas em algum momento da sua vida que Deus não fez exatamente o que Ele queria, essa pessoa decide então trilhar outros caminhos que não o caminho do Senhor. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu e a Tânia fomos à casa da minha mãe e conhecemos uma mulher que foi uma missionária e que depois, por um momento da sua vida, que o seu filho estava doente, ela recebe uma promessa diferente, que se ela fosse para um outro lugar, o seu filho seria curado, e ela sabia que ela estava negociando com demônios, e ela aceitou, e ela foi. E ela disse: eu sei que eu estou no caminho de perdição, mas ela negociou. De novo, Deus não vai pegar eu e você, Ele não vai chacoalhar, Ele não vai dizer... Eu falo que seria tão bom se Deus não nos desse a oportunidade de escolha. Mas Deus quer que eu e você venhamos a Ele por liberdade, por amor, por entender que de fato é o melhor. Assim como este povo, que viram as bênçãos sobre os seus descendentes, eu e você também podemos ver bênçãos sobre os nossos, sobre nós, pensando no futuro, mas ainda assim, nós podemos atrapalhar
porque o nosso coração pode ser doente. E nós precisamos pedir realmente que Deus quebrante o nosso coração. A gente precisa ter arrependimento. Nós precisamos ir para a cruz todo dia, analisar a nossa vida todo dia, refletir todo dia e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós para que a gente possa não errar com aquilo que o Senhor quer. Salmo 119, verso 11, diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que vai fazer que eu e você andamos reto é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Ler, primeiro eu preciso ler, né? Porque se eu não ler, eu não tenho o que guardar. Então não dá para poder querer ter uma relação com Deus sem leitura bíblica, sem oração. E então naquilo que eu leio, eu vou refletir durante o dia e eu vou trazer no meu coração. A nossa natureza é corrompida. Eu e você nascemos pecadores por descendência de Adão. E muito fácil nós caminharmos pelo caminho do pecado. A nossa luta da carne contra o espírito é real, eu e você sabemos disso, e é diária. Né? A provocação, além da nossa própria natureza, as tentações vêm para que a gente possa errar. E nós precisamos então, embasados na palavra, encharcados na palavra, com a presença do Espírito, tomar a decisão. A quem eu quero agradar, a Deus, ou a mim mesmo, ou a homens. Então nós precisamos aqui de fato tratar o nosso coração, porque ele pode nos impedir. O terceiro ponto que pode impedir o fluir do avivamento na minha vida e na sua, é quando nós ficamos limitados, pés e mãos amarrados. Aqui no texto, Juízes capítulo 6, versos de 2 a 5, ele vai nos mostrar o que viviam os israelitas neste momento. E diz assim, os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhoto. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus. Enfim, aqui este povo estava limitado, eles estavam vivendo sob domínio, eles estavam vivendo cercado por um povo que você se assusta quando você olha antes, em que o povo de Israel já tinha tido vitória sobre eles. O povo de Israel já tinha vencido os midianitas, e agora, acho que aqui em Números capítulo 31, se você pegar lá depois e ler, você vai ver que o povo de Israel já tinha tido a vitória de Deus sobre o povo midianita. Então não era uma nação que eles não poderiam combater. O que prejudicou a vitória deles? O pecado. O que impede a minha e a sua vitória muitas vezes? O pecado. A nossa não decisão. Então, este povo aqui, quando nós olhamos lá em Números, Moisés ainda liderava. E Deus dá uma ordem, Moisés comanda o povo, e eles derrotam então os midianitas, conforme está lá em Números 31. Porque este povo agora perde, porque eles voltaram a pecar e a desobedecer ao Senhor. O pecado de Israel enfraquece o povo. O meu e o seu pecado enfraquece a nossa vida. Quando nós queremos entrar nessas batalhas, agora o convite desse aprofundar-se, do ir mais fundo, né, do aprofundar-se no avivamento, o pecado ele pode me impedir, ele pode me fazer ficar fora, olhar todos vocês se aprofundando e ainda eu posso ficar trazendo justificativa, te criticando, trazendo palavras que não são abençoadoras, porque eu decido se eu quero romper com isso ou não, se eu quero entrar junto com a igreja ou não. E a decisão é individual. Eu posso ser cativo de pecados que eu já venci, coisas que eu já superei, podem vir de novo bater na minha porta, e se eu não tiver uma posição com Deus,
eu posso errar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a decisão aqui de ser vencedor nisso é minha e sua. Entender que eu só poderei ser vitorioso se eu clamar ao Senhor. Entender que eu só posso ser vitorioso em algumas lutas da minha vida quando eu dobrar o meu joelho, quando eu clamar ao Espírito Santo de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. O texto nosso de base para essa jornada é lá em Jeremias capítulo 29, quando diz assim, a palavra diz assim, quando vocês me buscarem, conota assim, quando eu e você decidirmos nos levantar e decidirmos buscar ao Senhor, no verso 14 diz assim, Deus está dizendo, eu me permitirei ser encontrado por vós. Deus está disponível. Deus está pronto, sempre esteve para vir fazer a obra dele sobre a minha vida e sobre a sua. Vir para o avivamento nos impulsiona, a mim e a você, a sairmos dos esconderijos, deixar de ser agente secreto de Deus, deixar de trabalhar escondido aqui como Josué estava fazendo, este outro Josué aqui, fazendo porque eles viviam oprimidos, né? Eles viviam em cativeiros, eles viviam trancados. E Deus, aqui quando o anjo vem e fala assim, eu vejo coragem em você. E aqui tem toda uma sequência da história. E talvez nessa noite o Espírito de Deus esteja falando contigo, te impulsionando, te chamando a vir, a sair das grutas, das cavernas, e entrar e vir para esse sol do Espírito de Deus para fazer a diferença na nossa vida. E talvez você tenha medo, e eu quero dizer para você nessa noite, não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque aquilo que Deus te convida a fazer, por maior que seja o desafio, Ele mesmo está disposto a te tomar pela mão, a te levar, e você vai olhar a vitória que Ele vai dar para você, em nome de Jesus, em cada um destes obstáculos, em cada uma dessas barreiras. Saia da caverna do medo, da indiferença, da autocomiseração, da miséria. Sabe, alguns de nós vivemos alguns sentimentos de vitimismo e passamos a vida inteira lamentando e reclamando, enquanto Deus tem bênção para a tua vida, mas você prefere ficar ali no esconderijo, escondido, vivendo de migalhas, e Deus tem uma mesa linda posta para você em nome de Jesus. E Ele quer que você saia, que você olhe para fora, que você perceba que lá fora tem sol. Mesmo em Curitiba tem sol, esse sol de Deus que vem sobre a sua vida, que vem sobre a minha vida, para nos levar a viver aquilo que Ele quer. Os seus pés e as suas mãos podem estar amarrados, como estavam aqui do povo de Israel, mas este amarrado pode ser liberto pela presença do Espírito de Deus. Mas quem tem que se movimentar agora é você, porque Ele já está te dando a palavra, e a decisão é tua. Interessante porque nessa série lá ele traz uma fala que é tão interessante porque alguns de nós, nessas questões que são batalhas espirituais, algumas pessoas ficam olhando para a sua família, vendo a sua família cativa de Satanás, destruída por Satanás, filhos destruídos nas drogas, casamentos destruídos, uma miséria, às vezes uma batalha financeira gigante, todo tipo de problema, mas não se posiciona com Deus. Conhecem pessoas assim? Está lá olhando, a tristeza está lá, a miséria está lá, e vive ali reclamando, e vive ali lamentando, mas não se posicionam com Deus. Isso dá vontade de chorar, gente. Quantas famílias nós enxergamos assim? E você vai lá e fala, venha para Jesus. Ah, eu não quero ser crente, então vai viver na miséria, naquilo que Satanás tem feito, na opressão que o demônio tem feito. Vir a Jesus, eu garanto a você que Ele vai tratar o teu coração e que embora lá possam não decidir mudar, mas a tua vida será diferente. O convite para o Evangelho é individual, mas você acaba virando um guarda-chuva sobre a tua casa e as bênçãos do Senhor virão sobre a tua casa. E em nome de Jesus nós poderemos ver o prosperar de Deus, e aqui esse prosperar não é financeiro, mas é o prosperar das bênçãos de Deus. E transformações, e resgate, mudança para a honra e glória do nome dEle. Deus não vai vir quando você vier e vai fazer de uma noite para o dia, não que Deus não possa, Ele pode, mas tudo tem o tempo de Deus. Mas eu te desafio em nome de Jesus. Para de reclamar, para de olhar para aquilo que tem sido opressor, se levante, se movimente, venha para Jesus e mude a história em nome de Jesus. Permita que Ele possa fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, aquilo que Ele quer. Que Ele possa colocar o sol dEle sobre o teu lar.
e que você possa ver a mão dele agindo com poder. Então, o que pode nos impedir seriam as mãos e os pés amarrados, e Satanás quer que você fique exatamente como você está, onde você está, sem enxergar possibilidades. Mas Deus quer que você venha para viver a libertação, que você venha para viver aquilo que Ele tem para fazer sobre a tua casa. O outro ponto que pode impedir a mim e a você o fluir desse avivamento seriam os lábios cerrados ou adormecidos. E lá em Juízes capítulo 6, no verso de 6 a 10, diz assim: E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram o quê? Socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, Ele mandou um profeta para que lhes dissesse: Assim como diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E no verso 10, eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Primeiro a gente vê que eles tiveram uma reação. Quando eles viram que os inimigos eram gigantes, primeiro é interessante, né? Primeiro que eu e você precisamos entender quando os inimigos são batalhas espirituais. Você já lutou batalhas espirituais como se fossem carnais? Primeiro a gente precisa ter discernimento espiritual. E é muito interessante, porque quando a gente vê as batalhas espirituais, e a gente leva um tempo para entender, quando a gente entende, você fica meio com cara de bobo, né? Eu falo, Deus, me perdoa, que tontice a minha, tantos dias aqui angustiado sem entender que este é um levante, que isso é uma batalha, e nós precisamos olhar as batalhas, e nesse caso, aqui era assim. Então, quando entendemos que nós não venceremos as batalhas espirituais pela nossa força, nós podemos então olhar para Deus e entender que Ele pode e que Ele é o maior interessado de vir em socorro quando eu e você clamamos a Ele, para que Ele possa ser provisão na nossa vida. Quando perceber que não pode, dobre o teu joelho, clame a Deus, entregue ao Senhor. Que bom que a gente possa ser inteligente, nós somos, para perceber isso rapidamente. Porque daí a gente abrevia o tempo de dor, a gente abrevia o tempo de angústia, a gente abrevia o tempo de choro, o tempo de sofrimento. E a gente então vai a quem de fato pode. O nosso clamor deve nos levar à palavra. Aqui no verso 8, ele mandou um profeta. Quando o povo clamou, ele mandou um profeta para falar. Quando nós clamamos, nós devemos clamar e ir à palavra, porque Deus fala através desta palavra. A palavra de Deus está disponível hoje para mim e para você. Nós não precisamos esperar que alguém venha bater na nossa porta e dizer assim: Deus mandou falar com você, está ali, está na tua mão. Né? E a gente às vezes fica esperando que Deus faça um trovão, aí vem um raio, agora acho que Deus vai falar. A palavra está lá, gente. Nós não lançamos mão dela para poder buscar aquilo que Ele quer. Deus manda uma pregação. Eu falei para vocês, quarta-feira, eu preparei a pregação, foi um confronto. Quando eu vim pregar, Deus falou comigo de novo. Deus falou de novo comigo. Deus, eu falo para a Tânia às vezes que eu sou meio bobo, assim. Eu vou para casa e depois eu assisto as pregações de novo. E muitas vezes eu me vejo chorando, ouvindo Deus ministrar o meu coração. Mas não é porque sou eu, de verdade, diante de Deus. Porque Deus fala. Deus pode usar você para falar com você mesmo. Deus pode usar uma pregação, Deus usa um louvor, Deus fala conosco em sonhos, Deus fala da forma que Ele quer, mas Deus fala através da palavra dEle. E nós precisamos estar atentos, ligados a ela. Né? Deus quer falar, e muitas vezes quando Deus fala comigo, com você, Ele fala para confrontar. E Ele nos exorta. E aí a gente decide o que a gente quer fazer. Deus fala aqui, desde semana passada nós estamos vendo, para a gente já encerrar. Semana passada, uma das palavras muito fortes no meu coração foi: busque o reino de Deus em primeiro lugar.
E depois, as coisas que Ele quer, Ele acrescentará sobre a sua vida. Nós ouvimos também de Deus para nós nos humilharmos, orarmos, nos arrependermos e mudarmos os nossos maus caminhos. Nós também falamos e ouvimos Deus dizer que nós precisamos amar aos outros e perdoar uns aos outros. Nós ouvimos Deus dizer para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para nós buscarmos aquilo que for dele. Nós fomos convidados a orar sem cessar, nós fomos convidados a meditar na palavra dele, nós fomos orientados a colocar ele em primeiro lugar e vir buscar aquilo que ele tem para mim e para você. Quando Gideão, aqui neste texto que eu usei para nós começarmos, que ele indagava a Deus, a palavra vem depois, diz assim para ele: levante-se e vá, com toda a sua força, livre o povo de Israel dos midianitas, sou eu quem estou mandando. Gideão faz todo aquele discurso, né, aquele dramazinho, como eu e você gostamos de fazer. Nossa, se Deus é com nós, por que a gente está vivendo esse momento? Se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Então, no verso 14, o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que vá. Assim como Deus fala para mim e para você nessa noite, quero convidar o povo do louvor já a subir aqui em cima. Assim como Deus fala comigo e com você nessa noite, qual é o desafio? Qual é o gigante? O que desses pontos aqui que o Senhor ministrou, através da minha vida, na minha vida e na sua vida, quais são os pontos que podem te impedir de viver o avivamento? O Senhor diz para você nessa noite: levante-se e ande. Levante-se e vá. Levante-se e caminhe. Não fique prostrado, porque aquele que nos ordena, aquele que nos convida, é aquele que nos dará a vitória para a honra e glória do nome dele. O convite que o Senhor tem feito à Igreja Batista do Jardim Pinheiros, a mim e a você que tem nos acompanhado neste período, é que você possa vir e entrar em águas profundas. Que você possa sair daquilo que é raso e buscar mais de Deus. Que você possa, mesmo que você tema, mas saia do conformismo, saia do comodismo, levante-se e ande, porque Deus tem bênção para derramar sobre a sua vida e sobre a tua casa. Talvez, quando nós pensamos em águas profundas, para aqueles que têm medo de água, quando você imagina o caminhar e a água vir subindo, não tema, feche os teus olhos, entregue ao Senhor e fala: Deus, eu irei, porque eu sei que o Senhor tem promessa de bênção sobre a minha vida. E eu sei que o avivamento me levará a viver o mais do Senhor. E quanto mais próximo do Senhor eu estiver, mais do Senhor eu vou espalhar pelo mundo. E eu quero, Deus, ser referência do Teu Evangelho aqui na terra. Quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar. E nós vamos adorar ao Senhor. Quais são os pontos deste desafio dessa noite? Disso que Deus ministrou, eu sei quais são os meus. Quais são os pontos que te dão medo? Quais são os pontos que você vai ter que agir aqui como Josué para parar de reclamar ou dizer: Senhor, mas olha bem. E aí ele dizer assim: presta atenção em mim, para de olhar para o lado, não olha para os desafios, simplesmente caminhe. Quais são os obstáculos que se levantam e que tentam te segurar para que você não se permita entrar na água? Quais são os desafios que muitas vezes o inimigo da nossa vida que está ao derredor, porque a partir do momento que eu e você temos Jesus, ele não nos toca, mas ele está ao derredor, mexendo no que ele pode para tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco daquilo que ele quer, daquilo que Deus quer. Qual é o barulho que acontece que te rouba a centralidade daquilo que Deus quer para a sua vida? Fala para Deus aí agora. Enquanto nós adoramos ao Senhor, fala com Ele. E pede para Ele te ajudar a olhar além das barreiras. Pede para Ele te dar visão.
Pede para Ele te dar ousadia, pede para Ele te dar sabedoria espiritual, inclusive para olhar e entender que se a batalha é espiritual e você tem lidado com ela como coisas terrenas, que Ele te dê sabedoria para dobrar o joelho e trazer a Ele, dizer: Senhor, eu vou entrar em águas profundas, porque eu quero mais de Ti. E nós já vamos orar juntos, vamos adorar Ele. Bendirei para sempre, em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Aleluia, glória a Deus. Meus pés só na rocha firmarei, não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. No verso 14 aqui de Juízes 6, o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Pai, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra e tomamos para nós a palavra que o Senhor ministra a Gideão, e nós sabemos que o Senhor neste tempo tem falado individualmente com nós que estamos aqui no templo, com aqueles que têm acompanhado essas ministrações pelas redes sociais, e nós ouvimos a Tua palavra nos dizendo para que a gente se levante, para que a gente caminhe, para que a gente não tema, mas que nós possamos ir ao centro da Tua vontade. Queremos dizer ao Senhor que nós queremos Te obedecer, mas nós queremos pedir que o Senhor nos tome pela Tua mão neste momento, que o Senhor nos ajude a romper com as barreiras, que o Senhor nos ajude a romper com os nossos medos, e que nós possamos caminhar pela fé, exatamente naquilo que o Senhor quer. Leva-nos, ó Deus, às águas profundas, leva-nos a viver o avivamento, leva-nos a experimentar mais de Ti, e que possamos, ó Deus, enquanto caminhamos, adorar ao Teu nome e contar ao mundo que temos um Deus que continua com a Sua fidelidade derramada sobre aquele que o busca. Abençoa, Senhor, os que estão aqui no templo. Abençoa, Senhor, os que estão nas suas casas nos acompanhando. Que nós possamos ter uma semana na Tua presença. E nós queremos alegrar ao Teu coração, porque para nós importa obedecer ao Senhor e não a homens. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame da presença dEle sobre a tua vida, que o Senhor te conduza ao centro da vontade dEle e que você tenha a alegria de ser um filho de Deus, cuidado por Deus em cada dia da tua história. Em nome de Jesus.